Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez nos deu graça de estarmos na Sua presença. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Nosso irmão médico Lucas, que escreveu também o livro de Atos, escreveu o Evangelho de Lucas. E no verso 11 ele relata a cura de 10 leprosos, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, e com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Amém. Necessário é estar perto de Deus. Necessário é estar perto de Deus. Repitam comigo essa frase: necessário é estar perto de Deus. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Deus tinha alguns propósitos para com a vida do homem. Nós sabemos que quando o homem, Deus deu um sopro de vida, era para que o homem tivesse vida eterna. Era para que o homem tivesse comunhão com Deus. Era para o homem frutificar, multiplicar, dominar sobre todos os animais da terra. Só que quando Deus fez todas essas coisas e colocou esse encargo nas mãos do homem, deu a ele uma coisa que nós chamamos de livre-arbítrio, de liberdade de escolha. Deus colocou nas mãos do homem poder de decidir o que ele quer. E desta forma, e assim, o homem sempre estaria na presença de Deus. Só que o homem falhou. O homem pecou e distanciou-se de Deus. De perto que estava, ficou longe de Deus. E este pecado, esta falha, o qual o homem cometeu, essa distância que o homem teve de Deus, gerou-se a morte. Veio-se a morte. O homem pecou e distanciou de Deus, e devido a isso foi condenado à morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e que o aguilhão da morte é o pecado, e por isso todos vamos morrer. Por isso que todo o ser humano
morrem. Por isso que todos nós temos o dia triste, o dia de ir em um velório. Por isso que todos nós choramos pela morte de alguém. Por isso que nós vemos todos os dias na televisão morte. Devido à distância a qual o homem teve de Deus. A desobediência, o querer ser independente, o querer ser como ele mesmo quer. Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Eu costumo dizer que a morte e que o pecado é como se fosse uma doença contagiosa, uma espécie de uma AIDS. E que se os pais, um casal tem AIDS, a partir do momento que ele começa a gerar filhos, esses filhos começam a nascer com a AIDS. E da mesma maneira que os nossos pais, Adão e Eva, foram contaminados com o pecado devido à sua desobediência, toda a geração, toda a humanidade começaram a nascer doentes com a doença do pecado. E, consequentemente, todos condenados à morte. Concluímos que o pecado, e muito menos a morte, não era plano de Deus. E devido ao pecado e à morte, o homem ficou distante de Deus. Saiu da presença de Deus. O pecado não agrada a Deus. No texto qual lemos, apenas nos serve de uma reflexão. A cura de 10 leprosos. A Bíblia fala que 10 leprosos pararam de longe, viram Jesus, sabiam quem era Jesus, sabiam do seu poder e pararam de longe. E de longe eles clamaram, gritaram em alta voz: Mestre, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus teve misericórdia deles. Jesus teve de todos. E segundo o costume da lei, Jesus falou: vai, mostra para os sacerdotes, vai lá. Mostra. E indo, ficaram limpos. Só que o texto fala que um deles falou: pera aí, eu estou limpo, eu estou curado, eu não tenho que me apresentar a sacerdote, eu não tenho que cumprir os ritos da lei, Deus me curou, eu tenho que ir voltar naquele que me curou, eu tenho que chegar perto daquele que me fez limpo. E a Bíblia fala que esse um voltou glorificando a Deus, e detalhe, em voz alta. Imagina a alegria que estava dentro do coração por ser limpo, por ser liberto daquela maldita doença que pela lei, pelos antigos era considerado imundo, tinha que manter-se afastado. E ele voltou glorificando a Deus em voz alta. E o texto diz, quando ele chega perto de Jesus, ele cai aos pés do Senhor e prostra o seu rosto em terra. Veja o sinal de reverência que ele tem diante de Jesus. Veja como que ele demonstra o reconhecimento pelo Senhor. Ele prostra o seu rosto em terra, dando-lhe graças. Ele chegou perto de Jesus. Ele chegou perto de Deus. A distância, ele estava longe.
Mas a hora que ele viu-se limpo, ele falou: eu tenho que chegar perto, eu tenho que agradecer, eu tenho que reconhecer, Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é Deus. E ele prostrou-se diante de Jesus, dando-lhe graças. E Jesus fala: cadê os outros? Não foram 10? Cadê os outros 9? Voltou somente este estrangeiro, que nem obrigações tem como aqueles que são judeus, aqueles que são mais conhecedores. Mas este que é estrangeiro voltou e se prostrou diante de mim. Para este eu digo: a tua fé te salvou. Glória a Deus. Os outros foram curados, mas não foram salvos, porque eles apenas pararam de longe e clamaram a Deus pela cura, e foram curados os 10. Ser curado não representa estar salvo. Ir em busca de Jesus pelo que Ele pode fazer não representa ser salvo. Ser curado por Jesus não representa estar salvo. Muita gente dentro das igrejas, muita gente que pensa conhecer a Jesus, e Jesus está operando na vida dela, estão longe dele. E o sinal de estar recebendo algo do Senhor é pela sua misericórdia. Mas isso não representa estar salvo por Ele. É necessário estar perto dele. Necessário é estar perto de Deus. E a Bíblia fala, no texto que eu acabei de ler, que todos estão condenados à morte. Devido ao pecado de um homem, a morte entrou na humanidade, e automaticamente o pecado, todos foram distanciados de Deus, todos foram destituídos da glória de Deus, devido ao pecado, à desobediência. Mas há esperança. Hoje há um meio de se voltar-se a Deus. Hoje há um meio de se aproximar-se de Deus novamente. O mesmo Romanos 5, a partir do verso 17, diz: porque ser pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, uma só, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos para a glória de Deus. Em Efésios 2, verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Glória a Deus. Aquilo que o homem perdeu, aquilo que o homem fez para que a condenação chegasse, para que a morte reinasse, a distância que o homem tornou-se de Deus, aquele espaço, aquele vago, aquele vazio, essa distância, ela foi quebrada pelo sangue de Cristo. Porque essa distância é a desobediência. Essa distância é o pecado.
Por isso que muitos estão dentro da igreja, mas ao mesmo tempo longe de Deus, porque estão vivendo em pecado. O pecado é o que distancia o homem de Deus. O pecado é o que nos mantém afastado de Deus. Deus pode operar na minha vida, Deus pode me curar pela sua misericórdia, mas se eu morro ali, eu estou condenado a toda a eternidade à morte. Mas se pelo sangue de Cristo, se por Jesus eu prostrar meu rosto em terra, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é o meu mestre, pelo seu sangue eu chego perto. E com certeza Ele dirá: a tua fé te salvou. Com certeza Ele nos diz hoje: a tua fé te salvou. Nós não seremos salvos, nós já estamos salvos. Enquanto nos permanecemos perto de Cristo, salvos nós já estamos da morte, do pecado, pelo seu sangue, do pecado, e pela sua ressurreição, a morte foi vencida. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há um meio, há uma forma, há uma maneira de todos aqueles que estão longe de Deus se aproximar-se de Deus. Há um meio, há uma maneira de todos aqueles que hoje estão condenados à eternidade, à morte, serem salvos e reinarem em vida com Cristo. Há uma maneira como andar-se na luz, como na luz Cristo está, ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus os purifica. Se há pecados, confesse o seu pecado, entregue a Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para purificar de toda a injustiça. Nós sabemos que hoje aquilo que a humanidade mais teme é a morte. Por mais cristão o cara seja, o cara pode dizer: eu sou o melhor cristão do mundo, eu não tenho medo da morte. É mentiroso. É mentiroso. Na verdade, nós não temos que ter medo da morte. Nós temos o medo de morrer, não é o medo da morte, do espírito da morte. Ela não tem sobre nós. Nós temos medo de morrer dessa questão, porque ainda é um mistério. Existe um mistério sobre o momento da morte. Por isso que ninguém quer morrer. Por isso que as pessoas não querem morrer. Só que nós, estando nós na presença do Senhor, a gente está tranquilo. A gente está tranquilo. A morte vai vir, a gente não quer. Pode ser que não venha. A gente sabe que a vinda do Senhor está próxima. Porque estando nós na presença de Deus, nós sabemos que chegará um dia que o Senhor irá voltar. E que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Jesus falou certa vez: eis que chegará um tempo em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz. A Bíblia fala que aqueles que estão na sepultura, haverá um rebuliço na sepultura, e que os seus ossos vão se unir, as suas juntas, os seus nervos, a sua carne será restaurada, e Deus soprará nestes ossos o espírito de vida, e viverão. A Bíblia fala em que um dia em que o nosso corpo abatido será transformado para um corpo glorioso conforme ao de Cristo. A Bíblia fala que se o Espírito de Cristo habita em nós,
O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos nos ressuscitará também. E nós cremos que Jesus está voltando. Nem todos provarão da morte. Nem todos provarão dessas coisas que atemoriza tanta gente. Nem todos provarão, porque quando Cristo voltar, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Os seus corpos serão transformados para seu corpo glorioso, e num abrir, num piscar de olhos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. E chegará o momento, neste dia nós vamos gritar, nós vamos falar: onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? Amém? Amém. Glória a Deus. Se você está longe de Deus, se você está distante do Senhor, e o pecado, aquilo que te mantém distante do Senhor, tem pesado, tem feito você se sentir de uma certa maneira condenado, tem feito você sentir que não há mais chance, não há mais jeito. Mas pelo sangue de Cristo, você que pelo pecado está longe de Deus, se você confessar o seu pecado, se você prostrar-se diante de Jesus, não é diante de homem, não é diante de estátua, mas é diante de Jesus que Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. Prostrar-se diante dEle, confessar a sua culpa, crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você está livre do pecado. Você está livre da morte. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e receba uma vitória, uma coroa. Não é uma vitória passageira, não é algo que tem um tempo determinado, mas é uma vitória que durará por toda a eternidade, onde a morte não reinará, onde as lágrimas dos seus olhos serão enxugadas, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, mas alegria e vitória e paz por toda a eternidade. A justiça do Senhor reinará e nós viveremos com Ele e reinaremos com Ele para sempre. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine e permaneça com todos. Amém. Amém.